A história de Pedro Coelho. Era uma vez 4 coelhinhos. Seus nomes eram Flops, Mops, Rabo de Algodão e Pedro. Eles moravam com a mãe em um banco de areia, sob as raízes de uma figueira bem grande. Certa manhã, a senhora coelha lhes disse: "Agora, meus queridos, vocês podem ir passear nos campos ou junto à estrada, mas não entrem na horta do Sr. McGregor. Seu pai sofreu um acidente lá. Ele virou o recheio de uma torta que a senhora McGregor fez. Agora podem ir, e não se metam em encrencas. Eu vou sair." Então a velha senhora coelha pegou uma cesta, um guarda-chuva e atravessou o bosque caminho à padaria. Ela comprou um pão e 5 pãezinhos doces recheados com passas. Flops, Mops e Rabo de Algodão, que eram coelhinhos comportados, foram passear junto à estrada para colher amoras. Mas Pedro, que era muito travesso, foi correndo para a horta do Sr. McGregor. Ele se espremeu todo para passar sob o portão. Na horta, primeiro, Pedro comeu alfaces e vagens. Depois encheu a barriga com rabanetes. E então, como não estava se sentindo nada bem, foi procurar o canteiro de salsinha. Mas, assim que contornou a cerca da plantação de pepinos, adivinhem quem ele encontrou? O Sr. McGregor. O dono da horta estava ajoelhado, plantando mudas de repolho, mas logo deu um pulo e saiu correndo atrás de Pedro, balançando o ancinho e dizendo: "Pare, seu ladrão!" Pedro ficou tremendamente assustado. Saiu correndo sem rumo pelo jardim, pois havia esquecido qual o caminho de volta para o portão. Perdeu até um dos seus sapatos no meio dos repolhos. E o outro sapato ele perdeu no canteiro de batatas. Depois de ficar sem sapatos, ele correu com as 4 patinhas e conseguiu ir mais depressa. Acho que teria escapado se infelizmente não tivesse se enrolado em uma rede no canteiro de groselhas. Ficou preso pelos botões de seu agasalho, uma jaqueta azul com botões de bronze, novinha. Pedro achou que estivesse perdido e derramou grandes lágrimas, mas seus soluços foram ouvidos por alguns pardais simpáticos que voaram para junto dele muito agitados e pediram que se esforçasse para escapar. Foi aí que Sr. McGregor apareceu com uma peneira que pretendia jogar sobre Pedro para prendê-lo. Porém, o coelhinho se livrou da rede bem a tempo, deixando o agasalho para trás. Ele correu para o barracão de ferramentas e saltou para dentro de um regador. Teria sido um ótimo esconderijo se não houvesse tanta água lá dentro. O Sr. McGregor tinha certeza de que Pedro estava em algum lugar do barracão, quem sabe escondido sob um vaso de flores. Ele começou a virar os vasos com cuidado, olhando embaixo de cada um. De repente, Pedro espirrou: "Atchim!" E num instante, o Sr. McGregor estava atrás dele. O homem tentou prender Pedro com o pé, mas o coelho pulou para fora da janela, derrubando 3 vasos de plantas. A janela era pequena demais para o Sr. McGregor. Cansado de correr atrás de Pedro, ele resolveu voltar ao seu trabalho. Pedro se sentou para descansar. Estava sem fôlego, tremendo de medo e não tinha a menor ideia de para que lado fugir. Também estava bem molhado, por ter se escondido dentro daquele regador. Algum tempo se passou e ele começou a vagar por ali, suas patinhas fazendo plique-plique no chão. Não ia muito depressa, olhava com atenção para tudo à sua volta. Encontrou uma porta num muro, mas estava trancada. Não havia espaço para um coelhinho gorducho se espremer por baixo dela. Uma fêmea de camundongo corria de um lado para o outro junto à porta carregando ervilhas e feijões para alimentar sua família. Pedro lhe perguntou qual o caminho para o portão, mas ela tinha uma ervilha tão grande na boca que não conseguiu responder. Só fez que não sabia com a cabeça. Pedro começou a chorar. Então, ele tentou encontrar o caminho atravessando a horta, mas ficava cada vez mais confuso. Até que chegou ao pequeno lago onde o Sr. McGregor enchia os seus baldes de água. Lá uma gata branca olhava os peixes dourados. Ela estava sentada, imóvel, e de vez em quando a ponta de sua cauda tremia como se tivesse vida própria. Pedro achou melhor ir embora sem falar com ela. Tinha ouvido seu primo Benjamin Coelhinho contar algumas histórias sobre gatos. Ele foi de novo na direção do barracão de ferramentas e, de repente, bem pertinho, ouviu o barulho de uma enxada cavando. Pedro se encolheu sobre os arbustos. Mas logo, como nada mais aconteceu, ele saiu e escalou um carrinho de mão. Lá de cima espiou. A primeira coisa que ele viu foi o Sr. McGregor escavando o canteiro de cebolas. O homem estava de costas para Pedro e atrás dele é que ficava
ficava o portão. Bem quietinho, Pedro desceu do carrinho de mão e começou a correr o mais rápido que podia em linha reta, entre os arbustos de groselhas pretas. O Sr. McGregor o ouviu quando já ia fazer a curva. Mas Pedro nem ligou. Ele escorregou por debaixo do portão e estava são e salvo no bosque, do lado de fora da horta. O Sr. McGregor usou o agasalho azul e os sapatinhos e formou um espantalho para assustar os pássaros pretos. Pedro não parou de correr e nem olhou para trás até chegar em sua casa, na grande figueira. Ele estava tão cansado que se jogou na gostosa areia macia no chão do buraco de coelho e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela imaginou o que teria feito com as suas roupas. Era a segunda vez que Pedro perdia o agasalho e o par de sapatos em 2 semanas. Sinto dizer que Pedro não passou nada bem naquela noite. Sua mãe o colocou na cama e fez chá de camomila. Deu a Pedro uma boa dose de chá. Vai tomar uma colher cheia antes de dormir. Mas Flops, Mops e Rabo de Algodão ganharam pão, leite e amoras no jantar.